Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa primeira lição do quarto trimestre. E o nosso tema do nosso trimestre é Conhecendo o Livro de Samuel. Pelo menos é a nossa primeira lição. Então, nós vamos ver que nesse trimestre, que vai falar acerca do governo divino em mãos humanas, vai contar a história, vai contar as histórias de forma detalhada e estudada acerca do livro de Samuel. E a nossa lição de número 1, nossa lição de hoje é Conhecendo os dois livros de Samuel. Claro, que é uma visão panorâmica acerca dos livros de Samuel. No nosso textuário que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18, diz assim: E disse ela, acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aqui, meus irmãos, está falando acerca da mãe de Samuel, que era Ana, mulher de Eucana. Na nossa verdade prática, nos livros de Samuel, aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Então, no livro de Samuel, nós vamos ver vários relatos acerca de altos e baixos, claro, dos reis, porém, nós vamos ver superações de fé, confiança em Deus, arrependimento, principalmente quando nós vamos falar acerca do rei Davi. Então, aqui, na nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, vai falar acerca de Ana, mãe de Samuel. Ela não podia engravidar, era esposa de Eucana, não podia engravidar, e aí ela fez um propósito com Deus, falando: Senhor, se o Senhor me der um filho, esse menino vai ser nazireu, vou entregar no templo, ou seja, vai servir ao Senhor. Não ficaria com ela entregaria o menino para que pudesse, o filho, para que pudesse ter um serviço na casa de Deus. E assim ela o faz e ele teve êxito. Samuel, que foi o último juiz, profeta, e nós vemos que através dele que foi escolhido o rei de Israel, Saul, e depois ele ungiu o rei Davi. Então nós vemos que Samuel teve um papel muito, muito importante mesmo naquele momento em Israel. E até hoje também, nós vemos, quando nós lemos acerca dos relatos de Samuel, nós vemos que as lições aplicadas, as lições que ele aplicou, o que ele disse, pode se aplicar a nós também. Nesse trimestre, estudaremos os livros históricos de 1 e 2 Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel. A partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi, perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis, ou seja, eram homens comuns, eram homens que pecavam, eram homens pecadores, claro, com toda a possibilidade ao arrependimento. Então nós vemos que eram homens, eram pessoas comuns no sentido que era feita de carne e osso, não era nada sobre-humano. Então perceba que mesmo com tudo isso, nós vemos aqui três figuras: Samuel, Saul e Davi. Nós vemos que antes de Saul ser rei em Israel, quem comandava, quem dominava, ou no caso, quem ditava algumas coisas, quem era o governante do povo, era o juiz, e o juiz era Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus. Aí depois nós vemos Saul, que não foi um homem ao qual se arrependia. E nós vemos depois Davi, que com seus pecados vinha sempre ao arrependimento. Contexto histórico do livro, contexto histórico de 1 e 2 Samuel. A originalidade de Samuel. Originalmente, o livro de Samuel, ou os livros de Samuel, era apenas um. Nós vemos 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 aos Crônicas, né? Que 1 e 2 Crônicas é um resumo de 1 e 2 Samuel e de 1 e 2 Reis. Originalmente, esses livros eram apenas um livro. 1 e 2 Samuel era um livro, 1 e 2 Reis era um livro, e 1 e 2 Crônicas era somente um livro, ou seja, não eram dois, eram um. Então veja que originalmente era um livro. Os personagens principais do livro, né? Aqui vai se destacar vários personagens principais, como nós vemos, né? Mas os principais que nós vemos que se destacaram ao longo do livro foram Samuel, Saul e Davi. Esses foram os personagens principais. Quando nós lemos 1 Samuel, nós vamos ouvir muito falar de Samuel, Davi, Samuel, Saul e Davi. Nós vemos que quando
depois que Samuel ele unge, né, vem Saul, ele unge Saul como rei, Saul reina, desagrada ao Senhor, ele unge Davi, começa a perseguição, e nós vemos que em 2 Samuel vai falar muito de Davi. E aqui o 3, o propósito de 1 e 2 Samuel. O propósito de 1 e 2 Samuel, irmãos, é relatar a historicidade acerca daquele momento monárquico do reino de Israel, ao qual era a monarquia, ao qual era o rei que mandava. Claro, não era esse o propósito de Deus que houvesse um rei. Deus queria ser soberano sobre a nação. Mas lá quando Moisés escreveu as leis, ele já tinha escrito acerca do que o povo deveria fazer para ter um rei. Quais seriam as funções do povo para com o rei. Então, nós vemos aqui que o propósito, né, que a questão do propósito do 1 e 2 Samuel é relatar essa transição dos juízes para os reis, né, para os reis, dos juízes para os reis. Então veja que 1 Samuel, ela detalha muito acerca da vida de Samuel, do nascimento de Samuel, depois de Saul, e nós vemos também de Davi. E depois em 2 Samuel nós vamos ver que detalha muito a vida de Davi. Detalha muito a vida de Davi. O do tópico 2, a autoria e data, título e autor, claro, meus irmãos, não dá para dizer que Samuel escreveu o segundo livro de Samuel, que vai falar sobre Davi. Não dá para nós dizermos que foi ele quem escreveu. Alguns dizem que até esses livros são de autoria anônima, ninguém sabe quem escreveu. Talvez, como a Bíblia, tem vários autores que escreveram acerca de 1 e 2 Samuel. Até vou ler aqui na lição, o nome de Samuel significa nome de Deus, e o título dos livros que levam o seu nome revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus. Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as duas obras são anônimas, assim como os outros livros históricos. Entretanto, de acordo com os capítulos 1 ao 24 de 1 Samuel, filho de Ana pode ser apontado como autor. É claro, ele morreu, né, depois, mas provavelmente os estudiosos dizem que do capítulo 1 ao capítulo 24, quem escreveu foi Samuel. Mesmo que naquele momento ali de 1 Samuel ele não era ainda nascido, mas com a lei oral era muito forte, então ele pegou o relato como a mãe dele veio engravidar, a história da mãe dele, com o pai, até mesmo com a mulher do pai também, a Penina. Então ele conseguiu relatar todos esses fatos. Aqui no tópico 2, a data dos livros, né? Os estudiosos afirmam que 1 Samuel foi escrita em 1100 e 960 e 970 antes de Cristo, né? Provavelmente ali no momento de 130 anos, que foi o reinado de Saul e Davi e Salomão. Então, aqui está falando acerca que praticamente ali 130 anos. Claro, não vai relatar Salomão nessa questão de 1 e 2 Samuel. Mas vamos ver de quando Samuel nasceu até ele ficar grande, até ele ser um homem adulto, um homem de meia idade, para começar a exercer o juízo sobre Israel, levou um tempo. E depois nós vemos que o reinado de Saul foram de 40 anos. E depois nós vemos que o reinado de Davi foram mais 40 anos. Então nós vemos ali que 130 anos aproximadamente foi todos os anos que foi relatado no livro. Depois de 5 anos que o sacerdote ele havia morrido, os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1010 e 970 antes de Cristo. 40 anos, como nós já falamos. A situação espiritual. Claro, quando Samuel ele nasce, né, antes até mesmo de ele nascer, a situação espiritual do povo de Israel estava muito difícil, estava muito complicada, principalmente quando nós vemos que quando a sua mãe leva o menino até o templo, né, que não existia o templo ainda de Salomão, mas existia ainda o templo em Siló, um templo modesto, algo modesto, né, não era um tabernáculo, mas era o templo ali modesto em Siló.
nós vemos que ali naquele momento havia uma situação muito difícil no povo de Israel. Nós vemos até os filhos de Eli que se deitavam com as mulheres, então estava muito conturbada a situação espiritual do povo de Israel. Até mesmo Eli, ele não era um sumo sacerdote que tinha a autoridade dentro da sua casa. Então isso, a má fama, o descrédito que as leis de Deus ficaram com o povo foi muito forte. Então Deus levantou um homem como Samuel, um homem sério, um homem temente a Deus, um homem que na sua trajetória e na sua caminhada não se desviou para o mal, e sim ficou com o bem e também praticando a justiça de Deus. Agora, aqui no tópico 3, a teologia nos livros de Samuel, profecias cumpridas. Eruditos concordam que há ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1ª e 2ª Samuel. Por exemplo, as profecias cumpridas na história e mudanças que ocorrem na estrutura social da nação estão patentes em 1 Samuel 7:12 e 2 Samuel 17. Algumas profecias que foram cumpridas. Em busca de um rei. O povo ficou querendo um rei, já que as outras nações tinham um rei, então o povo também, o povo de Israel queria um rei. E aí, eu quero um rei. Começaram a falar muito com Samuel, nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei. E Samuel orou a Deus. Deus não era o propósito de Deus dar um rei para o povo, porque Deus queria reinar no meio do povo. O que acontece? Deus dá a possibilidade, a oportunidade para que o povo possa ter um rei. E eles tiveram um rei, o primeiro rei foi Saul. E parte 3, os alicerces da dinastia davídica, né? No capítulo 7 de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Nós vemos que por que não foi a dinastia de Saul? Porque Jonatas e Saul morreram em batalha. E aí nós vemos até que Mefibosete estava vivo, mas a família de Saul não tinha condições, qualquer membro que pudesse existir, não tinha condições de continuar a dinastia. Então nós vemos que primeiro Davi foi levantado rei em outro lugar, numa outra cidade, e depois ele assumiu o trono de Israel. Então ali começou a dinastia davídica. No tópico 4, Samuel, o divisor de água, um momento de crise espiritual. Samuel aparece no cenário bíblico veterotestamentário no momento de uma grande crise espiritual. Então, nós vemos que ele apareceu neste momento, como nós estávamos falando acerca da casa de Eli, um momento muito difícil. E ele teve que ter muita força, muita autoridade para poder organizar a vida espiritual do povo, a vida, no caso, naqueles dias de sacrifício, o povo levar a sério, o povo levar ao pé da letra aquilo que Deus tinha colocado. Então Deus levanta Samuel, um homem sério, para fazer a sua vontade e pregar a sua palavra. Então Samuel, ele é um homem que vai organizar, é um homem que vai colocar a casa em ordem. O líder Samuel. Samuel fechou o ciclo dos juízes, como nós falamos. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces do ofício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Então nós vemos que o povo saiu da questão dos juízes e entrou na monarquia. Samuel, profeta e também, pode-se dizer, um rei, porque antes de haver rei, quem governava ou quem administrava a nação era o juiz. Então Samuel tinha essa incumbência de fazer. E aqui também, na nossa conclusão, o livro de 1 e 2 Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia dinástica. As muitas histórias apresentadas nestes livros revelam os erros e os acertos dos líderes humanos, mas ao mesmo tempo revela o quanto Deus trabalha para o seu povo. Perceba que todos esses momentos Deus deu oportunidade para o seu povo. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.